bem-vindos ao meu laboratório. Essa é a casa virtual da Dádivas da Terra. Aqui nós vamos falar sobre cosméticos naturais, como fazer, como utilizar. Vamos falar bastante sobre as ervas medicinais, o fazer das raizeiras brasileiras, que foi assim que eu aprendi. E eu tenho inúmeras histórias para contar para vocês e ensinar tudo o que eu sei. Eu sou Letícia Ribas, alquimista, empreendedora da marca Dádivas da Terra desde 2004 e há 18 anos eu venho ensinando as pessoas a produzirem os seus próprios biocosméticos. O tema do nosso vídeo de hoje é o biocosmético. Então, o que é o biocosmético? Da onde vem essa palavra e o que significa? Biocosmético ou cosméticos naturais é um ramo da cosmética que foi buscar as raízes profundas lá na terra, no 100% natural. Os cosméticos naturais, eles vêm dos conhecimentos ancestrais e culturais de diversos países. Então, do mundo todo, nós temos histórias de cosméticos naturais e a utilização das matérias-primas daquele local para produzir os cosméticos, então, ou aquele produto que cuidaria da pele, né, do cabelo e ajudaria, auxiliaria sim a vida das pessoas e a estar assim saudável de acordo também com o clima, com todos os desafios, né, que o ambiente então apresenta. A nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, é ele que delimita, né, o limite entre o que está dentro e o que está fora. Então ela é um grande filtro e através da nossa pele a gente pode sim fazer uma leitura de como está a nossa saúde dentro do nosso corpo ali. A nossa pele mostra muitas coisas para nós, desde a saúde até a doença, e isso tudo a gente vai aprender a fazer essas leituras corporais também na nossa pele. Não é só produzir o biocosmético, porque cada tipo de pele pede também um biocosmético diferente, uma mistura diferente, né? Uma composição diferente. Então, o biocosmético é muito legal de aprender a fazer, por quê? Primeiro pela liberdade, pelo autoconhecimento que você vai adquirir, porque para produzir biocosmético ou cosméticos naturais, você tem que ter um autoconhecimento. Primeiro de si, para produzir biocosmético, a gente começa dentro da gente. E até quem não quer produzir, mas quer conhecer, quer utilizar, quer fazer essa transição para os biocosméticos ou para os cosméticos naturais, o primeiro passo é o autoconhecimento, é a gente se olhar para nós mesmas, para nós mesmos e podermos definir então se a nossa pele é seca, se é oleosa, se está precisando de mais umectação, se está precisando de mais hidratação. Então, através desse auto-olhar, desse autoconhecimento, que também envolve sim a espiritualidade e a conexão, né, com o mundo espiritual e com as energias, e eu vou trazer bastante desse assunto aqui também, porque tudo é interligado, né, com a biocosmética. Então, e com o nosso corpo, a nossa energia é fundamental para tudo isso, né? Então, o que acontece? Os cosméticos naturais, eles são feitos através das nossas mãos, através do nosso coração, da nossa conexão com o espiritual, mas também do nosso conhecimento das plantas, do nosso conhecimento das matérias-primas. Que são utilizadas, né? Essas matérias-primas que são 100% naturais, elas não foram feitas no laboratório, elas vieram da natureza e vão entrar para dentro do laboratório para serem alquimizadas, transformadas, mas nada do que vai dentro do biocosmético é produzido dentro do laboratório, não tem matéria-prima natural que seja produzida dentro do laboratório.
E quais são as matérias-primas utilizadas para a produção, então, de biocosméticos? Uma das principais matérias-primas utilizadas para a produção dos cosméticos naturais são os óleos vegetais. E os óleos vegetais são extraídos como? Eles são extraídos através das sementes. Todas as sementes contêm óleos. A semente do girassol, a semente da macadâmia, todas as castanhas contêm sementes e delas a gente pode extrair óleo. Desde sementes tão pequenininhas como a da cenoura, por exemplo, a gente pode extrair o óleo. Aliás, um óleo bem bom para cuidar da pele é o óleo da semente da cenoura, que é uma sementinha super minúscula. Imagine que da semente da camomila a gente consegue extrair o óleo. Então o óleo ele é extraído de todas as plantas. Praticamente todas as plantas têm porcentagem de óleo nelas. Então os óleos vegetais, que são esses óleos base, são os veículos para a nossa produção de cosméticos naturais, são extraídos principalmente das sementes das castanhas. E são esses óleos que a gente utiliza então como a base da cosmética natural. Combinado com os óleos vegetais, a gente usa os óleos essenciais. E qual é a diferença entre um óleo vegetal e um óleo essencial? O óleo vegetal, ele é produzido em maior quantidade, são óleos que são mais simples de produzir através de prensagem ou até de destilação, mas são óleos mais simples. Plantas como o coco também produzem óleos, a azeitona, né, como a gente conhece o azeite de oliva. E os óleos essenciais, eles são produzidos através da destilação ou da prensagem, e os óleos essenciais são os óleos onde a gente extrai também todo o princípio ativo dessa planta. Então, não é só o óleo da planta, mas sim o óleo, o princípio ativo e, como diriam os mentores, né, os mentores espirituais, os óleos essenciais, eles contêm a alma da planta, né? Então, o óleo essencial, ele é aquele óleo precioso, pouco, né? Então, assim, às vezes a gente precisa de toneladas de plantas, de pétalas, de folhas para conseguir ali uns 10, 20 ml. Então, de um óleo essencial. Ele é um óleo muito mais delicado de ser extraído e é uma maneira diferente também de extrair o óleo, né? Por conta dessa delicadeza do princípio ativo das plantas. Então, é o óleo essencial que vai dar o tom do nosso cosmético. Se ele vai ser para isso ou para aquilo, para usar na pele, no corpo, no cabelo, se vai ser para curar feridas ou não. Então é o óleo essencial que dá o tom do nosso cosmético. E quando você mistura, né, o óleo vegetal com o óleo essencial, você já tem aí um princípio de cosmético, né? Você já tá aí começando a fazer as suas alquimias. Mas então, fazer biocosmético é só fazer misturinhas dentro de casa? Não, gente, claro que não, nunca foi e nunca vai ser. Por quê? Porque precisa de muito conhecimento para isso. A gente precisa conhecer as plantas, a gente precisa conhecer os princípios ativos para que elas servem e também a gente precisa conhecer as pessoas ou a nós mesmos. Então, o cosmético natural, o fazer o biocosmético, desde a produção de biocosmético, até só para quem deseja não produzir, mas utilizar, fazer a transição para o biocosmético, a gente precisa sim de autoconhecimento, a gente precisa sim de olhar próprio. Então a gente tem que se olhar. Não é só fazer misturinha dentro de casa, nunca foi e nunca vai ser, porque a gente precisa sim ter esses conhecimentos e não é pouca coisa. Então, quando você conhece as plantas e sabe como utilizá-las, você sim pode trabalhar com inúmeras mazelas que podem acontecer aí no seu dia a dia de maneira tranquila, descomplicada e utilizando todo esse conhecimento e essas matérias-primas, essas duas que eu acabei de falar para vocês. Uma próxima matéria-prima que compõe a cosmética natural são as manteigas, as gorduras. As manteigas vegetais,
Elas também são extraídas principalmente das castanhas, das sementes, né? E elas são então a base de muitos cremes, elas que vão dar aquela textura então mais encorpada ali pro óleo, que daí deixa de ser então líquido, né? E passa a ser ali um creme. Então é através das manteigas vegetais que a gente também obtém através das plantas, das sementes, que a gente tem então essa base aí de cremes, né, pra gente poder utilizar no nosso corpo, no nosso cabelo, no nosso rosto. E são as manteigas então que dão essa textura mais durinha aí para os nossos cosméticos. E dependendo também da manteiga, ela pode ser mais dura ou mais mole. E aí a gente tem também as ceras vegetais, e algumas ceras chegam a ser bem duras, que podem dar até a característica das barras sólidas, shampoo, condicionador sólidos, né? Então é através das ceras vegetais que tem essa característica bem dura. Alguns alquimistas gostam muito também de utilizar a cera de abelha. Eu mesma comecei a minha produção com a cera de abelha porque eu venho de um histórico de professora Waldorf. Então eu tinha essa conexão com a cera de abelha. Eu gosto muito de tudo que envolve as abelhas. Eu tenho uma conexão muito forte com as abelhas e eu mantive em um dos meus produtos. Eu ensino as minhas alunas a trabalhar com a cera de abelha, sim. E claro, com todo o cuidado, com toda a devoção, inclusive, que eu acredito que a gente deve ter pelas abelhas. Então a cera de abelha, ela tá sim dentro desse repertório para mim do fazer dos cosméticos naturais. Além das ceras, dos óleos essenciais e dos óleos vegetais, que a gente já conversou aqui, a gente tem como fazer extratos, né? Extrair também os princípios das plantas de uma maneira diferente do óleo essencial e produzir na nossa própria casa os extratos das plantas, tendo assim a matéria-prima, o princípio ativo dessas plantas de uma maneira então mais simples, digamos assim. E é a maneira como as nossas ancestrais, como as nossas raizeiras brasileiras fazem, e foi dessa maneira que eu aprendi, com os extratos, fazendo essas alquimias, essas composições cosméticas, usando esses extratos. Então, os extratos também são feitos através da imersão de plantas e líquidos e do tempo. Então, essa coisa da poesia do tempo também, que eu acho genial e eu acho que nos ensina muito sobre as próprias plantas e os seus princípios ativos e para que elas servem. É nesse momento também dessa espera, né, dessa coragem, dessa troca entre as matérias-primas ali, erva seca e líquido, erva fresca e líquido, e o tempo que vai então unir e preparar esse extrato. Então a gente depende da gente, do nosso fazer e do fazer do tempo também. Eu acho isso assim de uma poesia incrível, e não só pela poética, mas por tudo que eu aprendo nesse tempo que eu fico na espera e na observação dessas plantas. É incrível e a gente vai poder produzir tudo isso juntas também. Eu quero ouvir sobre as experiências de vocês e o que vocês vão estar fazendo aí na casa de vocês também. E quero que vocês deixem os comentários de vocês aqui para a gente ir já fazendo essa troca de experiências e começando a nossa conversa aqui nesse canal, que vem muita coisa brilhante por aí. A gente vai cuidar muito bem das nossas peles. Se vocês quiserem produzir a sua própria marca de biocosmético, os seus cosméticos de casa para você, para sua família, para as pessoas que você ama, você vai aprender a fazer tudo isso de acordo com as suas necessidades e dentro da sua própria casa. Então, essas são as bases da biocosmética, né? Então, eu falei
dos óleos vegetais, dos óleos essenciais, das manteigas vegetais, das ceras vegetais, das ceras que não são vegetais, são produzidas pelas abelhas, né? A cera de abelha e dos extratos das plantas. Então, com isso você já consegue aí fazer a sua produção. E na imersão em biocosmética eu ensino para vocês todas essas texturas, essas quantidades, a ter esse olhar sobre a natureza, sobre a produção da biocosmética, que é muito mais do que eu ficar aqui passando receita para vocês. É eu ensinar para vocês o olhar sobre a natureza e sobre a produção da biocosmética. E aí você vai olhar para as matérias-primas que se apresentam na sua frente, que estão ao seu redor aí, no lugar onde você tá. Em qual estado você tá, aliás? Me conta aqui, de onde você está assistindo esse vídeo? Conta aqui nos comentários para mim de onde você vem, para eu saber em que lugar do Brasil você tá e eu poder dar as melhores dicas para você também. Então você vai poder olhar ao seu redor, ver a matéria-prima que tem aí na sua cidade, no seu estado, quem são as pessoas que produzem essa matéria-prima, quem são esses produtores de matéria-prima natural e poder utilizar com aquilo que você tem aí no seu local, não precisar trazer lá de muito longe também a sua matéria-prima para você produzir os seus cosméticos, porque a gente tem que ter esse pensamento local, a gente pensa grande, mas o nosso fazer, ele é local, ele é aonde a gente tá. Então, que a gente possa, através desse nosso fazer, também fortalecer a comunidade local aí, o seu bairro, a sua cidade, né? Os produtores aí da sua cidade, dos arredores de onde você está, do seu ambiente. Então, isso também é um dos princípios da biocosmética e da permacultura, que é pensar grande, né? Pensar global, mas agir localmente, agir aonde você tá e começar agora, começar da onde você tá com o que você tem. Então vamos lá? Vem comigo, vamos brilhar?